Hoje, 25 de março de 2025, na presença do vereador Alessandro Gonçalves dos Reis, Altamir Fugente Ferreira, Clarino da Silva Moreira, Cláudia Gomes de Souza, Udes Moreira Ferrari, Júlio Lima Arruda, Silmar Divino Silva, Valdeir Rodrigues da Silva, ausência da vereadora Wendy Souza de Gomes, presença do vereador William de Oliveira. Com as 9h54, com as bênçãos de Deus, eu declaro a segunda sessão extraordinária na 9ª legislatura dessa Casa de Lei. Convido o vereador Divino para fazer a leitura bíblica. João, capítulo 1, versículo de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta é a palavra do Senhor. Convido todos para fazer a oração do Pai Nosso. Bom dia a todos, quero saudar todos os meus pares, funcionários dessa casa, prestador de serviço e aquele que nos acompanha para a sessão pelas redes sociais. Estamos aqui reunidos nesta segunda sessão extraordinária para leitura e votação do projeto de lei número 009, de 17 de março de 2025, e da autoria do Poder Executivo. Quero cumprimentar a presença do seu Telis, o ex-vereador de vários mandatos, líder político dessa casa. Seja bem-vindo, maninho, nessa casa de leis. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 051/2025, da autoria do Poder Executivo. Bom dia a todos, bom dia a nossa população de Cocalzinho, nosso amigo Telis, nosso amigo Elcio Manin, vereador, passou por essa casa 3, 4 mandatos. Prefeitura Municipal de Cocalzinho de Goiás, Poder Executivo, ofício número 051 de 2025, Cocalzinho de Goiás, 18 de março de 2025. Ao Wilmer Senhor Francisco Pereira Madureira, presidente da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, nesta assunto, encaminha o projeto de lei número 009 de 2025. Senhor presidente, venho por meio deste cumprimentar Vossa Senhoria no ansejo encaminhar a essa respectiva casa de projeto de lei
número 009/2025, que reconhece a necessidade temporária de excepcional interesse público e autoriza a contratação por prazo determinado, na forma específica das outras providências, para ser apreciado pelos nobres edis e regime de urgência, conforme a justificativa anexada. Certo da aprovação referida ao projeto deste caso, agradeço, elevando os votos de estima em consideração. Atenciosamente, Alessandro Antônio Barcelos, prefeito municipal. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 009, de 17 de março de 2025, da autoria do Poder Executivo. Prefeitura Municipal de Cocalzinho de Goiás, Poder Executivo. Justificativa, o projeto de lei, ora em via a apreciação do Poder Legislativo, trata de reconhecimento da necessidade temporária de excepcional interesse público e autoriza a contratação por prazo determinado no âmbito deste município, notavelmente na área da educação. Inicialmente, a permissão constitucional para contratação temporária no serviço público encontra guarida no artigo 37, 4º da Constituição da República, segundo o qual a lei estabelece os casos da contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária excepcional e interesse público. A contratação temporária de professores se justifica para suprir o déficit profissionais devido aos afastamentos decorrentes dos atestados médicos, licenças e das outras ocorrências que podem surgir a qualquer momento, complementando a continuidade do ensino na rede municipal, ou seja, trata-se de um mecanismo que possibilite a reposição imediata de profissionais do magistério, conforme explanado no ofício número 196 de 2025 da Secretaria Municipal de Educação. Cumpre elucionar que o processo seletivo simplificado não impactará na convocação dos professores concursados, tendo em vista que os professores temporários serão contratados nas excepcionalidades acima citadas, enquanto os professores a serem nomeados no concurso superam as demandas de expansão de rede escolar, de modo que tais mecanismos devem existir de maneira continuamente conforme orientações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, TCM-GO. Por fim, cabe esclarecer o processo seletivo simplificado vigente impiará no mês de abril do decorrer ano. Portanto, a perspectiva da ordem constitucional do Estado de promover a educação e que justifica a transmissão deste projeto em regime de urgência para continuidade dos servidores públicos. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei a esta estratégia Casa de Lei e solicitamos aos nobres edis a matéria ora encaminhada e análise estudada. Obtenha deliberação favorável em sua íntegra. Alessandro Antônio Barcelos, prefeito municipal. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 009, de 17 de março de 2025, da autoria do Poder Executivo. Prefeitura Municipal de Cocalzinho de Goiás, Poder Executivo. Projeto de lei número 009, de 17 de março de 2025, reconhece a necessidade temporária de excepcional interesse público e autoriza a contratação por prazo determinado, na forma que específica das outras providências. O prefeito municipal faz saber à Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, Estado de Goiás, aprova e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica reconhecida a necessidade temporária de excepcionar interesse público no âmbito do município, na forma estabelecida pela Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal de Cocalzinho de Goiás, observando-se para a contratação ou limites de despesa fixado nas normas vigentes aplicadas às espécies, principalmente as instituída pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Fica ao chefe do Poder Executivo Municipal autorizar a contratação pessoal no regime jurídico estatutário, modalidade contratada e administrativa por prazo determinado para os cargos discriminados com as respectivas quantitativas a seguir especificado. Discriminação, professores, quantitativo 40,
Artigo 3º. O recrutamento de pessoas a ser contratado nos termos dessa lei será feito necessariamente mediante o processo seletivo simplificado com critérios objetivos da seleção definitiva pela administração municipal na forma estabelecida em edital. Parágrafo único. O edital contará informações sobre atribuições, requisitos, cargas horárias, de acordo com as orientações das normativas complementares instituídas pelo Tribunal de Contas do município e dos Estados de Goiás. Artigo 40. O processo seletivo terá validade de 2 anos, a contar de sua respectiva homologação, podendo ser prorrogado por igual período. Parágrafo único. Os contratos vigorosos pelo prazo determinado de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, observando o prazo de validade certamente previsto nesse artigo. Artigo 5º. Ocorrendo vagância nos cargos antes do término do prazo estabelecido no contrato, poderá ser nova contratação por outro servidor que preencha os seus requisitos até a vigência final dessa lei, obedecida em ordem de classificação conforme a necessidade ou interesse da administração municipal. Parágrafo único. O edital poderá prever cadastro de reserva técnica até 3 vezes o quantitativo de vagas para convocação no prazo de validade referido ao projeto seletivo. Artigo 6º. A remuneração do pessoal contratado nos termos desta lei fixará a importância não superior ao valor do vencimento ou subsídio inicial, fixado para os servidores do quadro permanente que desempenha funções semelhantes. Inciso 1º. Aos contratos temporários aplica-se o regime geral da Previdência Social, RGPS, do Instituto Nacional do Seguro Social. Inciso 2º. O pagamento das diárias ajuda ao custo do 13º salário de férias, feito na forma prevista no plano de carreira, vencimentos dos servidores públicos do município de Cocalzinho de Goiás. Artigo 7º. É vedada a contratação de servidores ativos da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos outros municípios compreendidos ao contrato temporário, bem como as empregadores e servidores de suas subsidiárias. Parágrafo único. A vedação disposta no caput deste artigo não se aplica à hipótese em que a acumulação de cargo é legalmente permitida nos termos do inciso 5º, 15º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 8º. O contrato firmado nos termos dessa lei se extinguirá sem direitos e indenizações. Parágrafo 1º. Pelo término do prazo contratual. Parágrafo 2º. Por iniciativa do contratante aos casos de prática de infração disciplinar em que as condutas continuará as penalidades e dimensões apuradas em processo administrativo disciplinar. Parágrafo B. Da conveniência da administração. Parágrafo 3º. Do contrato de assumir o exercício do cargo do empregador, impossibilitando as funções do contrato. E outros. Em recorrer o interesse público. Parágrafo 3º. Por iniciativa do contrato. Parágrafo único. Fica resguardada para os casos previstos nesse artigo a indenização de férias vencidas ou proporcionais ou 13º salário proporcional. Artigo 9º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta da dotação própria e do orçamento vigente. Artigo 10º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogados as disposições contrárias. Gabinete do Prefeito Municipal de Cocalzinho, Goiás, 17 de março de 2025. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer jurídico. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Cocalzinho de Goiás. Cocalzinho de Goiás,
21 de março de 2025, parecer jurídico ao projeto de lei número 009 de 2025, projeto de autoria do Executivo. A pedido da Secretaria dessa Casa de Lei e analisar por meios de parecer jurídico e legalidade do projeto de lei número 009 de 2025, que reconhece a necessidade temporária excepcional, interesse público e da autoria da contratação por prazo determinado, na forma que especifica das outras providências. A contratação temporária no serviço público contrata-se guarida no artigo 37 do inciso 9º da Constituição Federal e da lei estabelecida dos casos de contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias excepcional, interesse público. Aliado ao fato que compete privativamente ao município, dentre outras, as seguintes atribuições. Artigo 1º, legislar sobre assunto de interesse local, conforme o artigo 12 da Lei Orgânica Municipal. Dito isso, fica claro que o projeto de lei preenche as matérias corretamente aos dispostos em lei, estando sobre a competência do prefeito municipal promover sua regulamentação. Cabe ressaltar que o projeto de lei vista dar continuidade ao serviço na rede municipal de educação. Por essas razões, atendidos aos requisitos legais transcritos, exaro parecer favorável por atender às matérias preenchidas aos requisitos legais, estando apta a percorrer aos caminhos tramitacionais dessa Casa de Leis. Leonardo Correia de Brito, jurídico da Casa. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer contábil. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, Assessoria Contábil. Parecer técnico, número 010 de 2025. Solicitante, Poder Legislativo Municipal. Finalidade, solicitação de análise de projeto de lei número 009 de 2025, que reconhece a necessidade temporária excepcional, interesse público e autoriza a contratação por prazo determinado, na forma que especifica das outras providências. Com referência na análise do projeto de lei acima especificado, esclarecemos que cabe à assessoria contábil verificação quanto ao aspecto do atendimento à lei complementar número 101, Lei da Responsabilidade Fiscal, PPA, LDO e LOAS. O presente projeto busca o reconhecimento de necessidade temporária de excepcional interesse público para a contratação temporária de profissionais na área de educação, professores, por excepcional interesse público do município de Cocalzinho, Goiás, a fim de atender às demandas urgentes de reposição de professores da Secretaria Municipal de Educação, SEMEC. Como o projeto de lei aumentará as despesas de caráter contínuo, despesas com pessoas, considerando isso, analisando o impacto orçamentário financeiro que poderá causar no orçamento vigente, verificando inclusive que o impactará no índice da folha de pagamentos. Contamos que o mesmo presente momento tem adequação com a LOAS para o exercício 2025 e compatibilidade com a PPA e com a LDO, e com as despesas que serão no presente momento não afetarão as metas de resultados fiscais conforme mencionado no artigo 16 a 20 da LRF e os índices da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo, portanto, o gasto do Executivo ao atender para que essas contratações não venham a afetar os referidos índices ao final da sua gestão, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal e normas do TCM. Lei da Responsabilidade Fiscal, LC, número 101 de 2000, artigo 16, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamental que acarretará o aumento de despesas será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve entrar em vigor nos dois subsequentes. Declaração do ordenador de despesa de que o aumento da adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plural e com a lei diretriz orçamentária. Inciso 1º. Para os fins dessa lei complementar, considera-se adequação com a lei orçamentária anual as despesas
objeto de dotação especificada e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito de forma que, somadas todas as despesas das mesmas espécies realizadas, a essa realizará prevista no programa de trabalho, não seja ultrapassada aos limites estabelecidos para o exercício. Compatível com o plano plurianual, a lei da diretriz orçamentária das despesas que se conforme com as diretrizes objetivas, prioridade e metas previstas nesses instrumentos, não infringirá qualquer de sua disposição. O presente projeto está de acordo com a Lei Orçamentária Municipal de Cocalzinho de Goiás, uma vez tais despesas criadas serão suportadas por dotações orçamentárias próprias prevista na LOA vigente, comprometendo o orçamento público do presente momento, podendo ser apreciado por essa Casa de Leis. Salientamos que as emissões de pareceres dessa assessoria contábil não substituem o parecer das comissões permanentes, pois essas são as compostas pelos representantes do povo constituído em manifestação efetivamente legítima do Poder Legislativo, legislar. Dessa forma, a opinião exarada neste parecer não tem força vinculante, podendo seus fundamentos ser utilizados ou não pelos membros dessa Casa. E o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e plenárias dessa Casa de Leis Legislativas, estando essa assessoria à disposição. Cocalzinho de Goiás, 24 de março de 2025. Assessor contábil, Aldemir Ferreira Gomes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CCJR. Parecer número 012 de 2025. Presidente relator, Alessandro Gonçalves dos Reis. Matéria, projeto de lei número 009 de 2025. Regime de urgência. Autoria, Poder Executivo Municipal. Da análise, chega a essa comissão, a Constituição, Justiça e Redação, CCJR, o projeto de lei número 009 de 17 de março de 2025, que dispõe sobre reconhecer necessidade temporária de excepcional interesse público e autorizar a contratação por prazo determinado, na forma que específica das outras providências, para análise e emissão de parecer. Após minuciosa análise do referido projeto, essa comissão resolve emitir parecer pela aprovação do referido projeto de lei, devendo este parecer ser submetido ao plenário dessa Casa de Lei para ser apreciado e votação. Sala da Comissão da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, aos 21 do mês de março de 2025. Alessandro Gonçalves dos Reis, presidente e relator. Primeiro secretário, Hudson Moreira Ferraz. Segundo secretário, Wendy Souza Gomes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, SFO. Parecer número 012 de 2025. Presidente relator, Hudson Moreira Ferraz. Matéria, projeto de lei número 009 de 2025, regime de urgência. Autoriza ao Poder Executivo Municipal. Da análise, chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento, SFO, o projeto de lei número 009 de 17 de março de 2025, que dispõe sobre reconhecer a necessidade temporária e excepcional interesse público e autoriza a contratação por prazo determinado, na forma que específica das outras providências. Para análise e emissão de parecer. Após minuciosa análise, o referido projeto da comissão resolve dar parecer pela aprovação do referido projeto de lei, devendo este parecer ser submetido e a plenária dessa Casa de Lei para ser apreciação e votação. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, ao 21 de mês de março de 2025. Hudson Moreira Ferraz, presidente e relator. Primeiro secretário, Wendy Souza Gomes. Segundo secretário, Silmar Divino Silva. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Cultura e Assistência Social. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás. Parecer da Comissão de Cultura e Assistência Social, CCCAS. Parecer número 006 de 2025. Presidente relator,
Silmar Divino da Silva. Matéria, projeto de lei número 009/2025, regime de urgência. Autoria, Poder Executivo Municipal. Da análise, chega a essa Comissão de Cultura e Assistência Social, CCAS, o projeto de lei número 009 de 17 de março de 2025, que dispõe sobre reconhecer necessidade temporária excepcional e interesse público e autoriza a contratação por prazo determinado na forma que específica das outras providências, para análise e emissão de parecer. Após minuciosa análise referido projeto, a esta comissão resolve emitir parecer pela aprovação do referido projeto de lei, devendo estar o parecer a ser submetido ao plenário dessa Casa de Lei para apreciação e votação. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, ao 21 do mês de março de 2025. O Wendy Souza Gomes, presidente relator. Silmar Divino Silva, primeiro secretário. Hudson Moreira Ferraz, segundo secretário. Relator da matéria da Cultura e Assistência Social, vereador Divino. Com a palavra, o relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Alessandro. Dispensado, senhor presidente. Vereador quiser manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador que for contra, se manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Declaro aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Com a palavra, o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Hudson. Dispensado, presidente. Vereador quiser manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador que for contra, se manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Declaro aprovado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Com a palavra, o relator da Comissão de Cultura e Assistência Social, vereador Silmar. Dispensado, presidente, mas eu precisava aqui dar uma oportunidade com os nobres vereadores, o presidente dessa casa, justificar a falta da nobre vereadora Wendy, que é a presidente dessa Comissão de Cultura e Assistência Social. Ela teve que participar de um evento e não pôde comparecer aqui hoje, presidente. Eu gostaria que, de acordo com nossos nobres colegas, todos estiverem de acordo, assentar aí o motivo da ausência dela. Muito obrigado a todos. Sim. Vereador quiser manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação do parecer da Comissão de Cultura e Assistência Social. Vereador que for contra, se manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Declaro aprovado o parecer da Comissão de Cultura e Assistência Social. Passamos para a primeira discussão do projeto de lei número 009/2025, de 17 de março de 2025, da autoria do Poder Executivo. Vereador quiser manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a primeira votação nominal do projeto de lei número 009/2025, de 17 de março de 2025. Como vota o vereador Alessandro? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Altamir? Como vota o vereador Clarino? Como vota a vereadora Cláudia? Como vota o vereador Hudson? Favorável. Como vota o vereador Júlio? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Silmar? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Valdeir? Como vota o vereador William? Declaro aprovado o projeto de lei número 009/2025, 17 de março de 2025, autoria do Poder Executivo, com 9 votos favoráveis. O projeto será encaminhado para a Secretaria para que seja tomada a devida providência. O grande expediente não escrito. Fica dispensada a sessão extraordinária prevista para amanhã, de 26/3/2025.
Nada mais para discutir. Com as bênçãos de Deus, às 10h24, encerrada a sessão extraordinária do ano 2025. Fica todos com Deus, que Jesus abençoe.